Olá, hoje eu quero conversar com você sobre um tema super importante que diz respeito à parte de relacionamentos, que é a digital emocional. Todos nós temos a nossa digital individual, falamos muito sobre ela, falamos muito sobre a importância da nossa individualidade dentro das relações, mas pouco se fala da importância de construir essa digital emocional. E o que vem a ser isso e qual é essa importância? Bom, eu digo sempre que as pessoas se aproximam por diferentes motivos, uns por afinidades, por gostos comuns, por atração física, outros por diferenças, porque vem no outro justamente uma qualidade que a pessoa não tem, ela se sente justamente atraída por aquilo, né? Embora o outro seja muito diferente. Então, a gente vai se aproximando por diferentes fatores, mas é a digital emocional que eu poderia dizer assim, que qualifica a construção daquilo que a gente decidiu viver com o outro. Então, você vê muitas vezes casais que estão anos juntos, que ainda não desenvolveram essa digital, casais que às vezes estão menos tempo juntos, já estão conseguindo investir mais nisso. Sempre que eu vejo um casal começando uma relação, eu olho assim com uma certa curiosidade, porque eu acho super bonito esse início da relação, porque muitas coisas já vão sendo negociadas ali. E eu sei que quando a gente deixa para negociar muito para frente, às vezes aquilo que me incomoda, o que incomoda o outro, é bem mais difícil. Porque assim como num esporte, que você de repente vai aprender um tênis e aprender a jogar errado, depois para você deixar de jogar errado, é muito mais difícil do que você aprender a fazer as coisas certas desde o começo. Então essa digital emocional, ela vai exigir da gente uma exposição das nossas vulnerabilidades. Então, eu até trabalho isso no meu livro Amor Sustentável. Para quem não conhece, essa questão do quanto algumas perguntas difíceis possam ser importantes para a gente aprender um pouquinho mais sobre o outro, para a gente não ficar tão fechado na nossa casinha. Aliás, eu digo sempre o seguinte: quando você acredita, sabe aquelas coisas assim? Eu sei tudo sobre o meu parceiro, eu sei tudo sobre a minha parceira, você já está com um problema na sua relação, porque ninguém sabe tudo nem sobre si mesmo. Imagina acreditar que a gente saiba tudo sobre o outro, né? Essa presunção empobrece qualquer relacionamento. A gente não sabe tudo sobre a nossa profissão, a gente tem que estar sempre estudando, imagina sobre o outro. Então essa digital emocional, ela vem muito de encontro a isso. Eu entender o outro muito além do que ele me fala, muito além daquilo que eu acredito que eu saiba, muito além daquilo que ele tenta aparentar para mim. Então, um exemplo, às vezes um dos parceiros tem dificuldade de elogiar o cônjuge porque se sente inseguro em relação a ele. Enxerga naquele parceiro, naquela parceira qualidades tão incríveis, mas a pessoa é tão insegura com ela que ela não elogia. Então o parceiro acha que não é amado. Poxa, ele nunca me elogia, nunca fala das minhas qualidades, não deve me amar. Quando na verdade é o oposto. Ama tanto, tem tanto medo de perder, que às vezes nem quer demonstrar que gosta tanto. Na medida que a gente consegue ir baixando a guarda das nossas inseguranças, falando às vezes que a gente é muito autocrítico com algumas coisas, quando a gente, por exemplo, consegue verbalizar que está com dificuldade no trabalho, que se sente inseguro em relação a algum colega novo que entrou na empresa, que você consiga não querer ser o super-herói da relação, mas um humano que se relaciona com outro humano, que você tem grilos sexuais, que você tem dificuldade com o seu peso, com a sua altura, com o seu bem-estar consigo mesmo, que você consiga falar para o outro sobre a sua intimidade psíquica. Você começa a construir uma identidade, uma digital emocional diferente. Na minha prática clínica, eu vejo que muitas vezes um terceiro elemento, ele entra na relação não de forma sexual, olha que curioso. Às vezes ele entra na relação com essa digital emocional. Sabe aquela coisa de muitas vezes uma das partes do casal, ou ele ou ela, ou eles ou elas, falam com alguém que está fora da relação,
sobre as suas dificuldades. Dialogam sobre os seus grilos com um amigo, com uma amiga, vão criando uma intimidade psíquica com uma pessoa que não é o parceiro conjugal. E daí a gente passa a ter uma traição emocional, que não é necessariamente uma traição sexual, mas que muitas vezes dói até mais. Já vi situações assim, em que o marido está conversando com uma colega de trabalho, ou a esposa está conversando com um colega de trabalho sobre uma intimidade, sobre um problema que não teve coragem de se abrir em casa. E o parceiro, claro, vai se sentir traído. Mas não aconteceu sexo nessa relação fora, mas aconteceu um enlace psíquico. E é nisso que eu digo que muitas vezes um terceiro não entra só por uma questão sexual, ele entra muito mais por uma falta de espaço emocional, de ser ouvido, compreendido, percebido, ou da gente acreditar que o parceiro possa ser essa pessoa com a qual a gente venha a conversar. Então, quando você está numa relação, em primeiro plano, muito mais do que se entregar fisicamente para alguém, que é importante, a gente tem que entender o quanto que a gente está conseguindo se entregar psiquicamente para a pessoa, né? Se expor, deixar que ela nos conheça, o quanto que a gente está conseguindo construir de vínculo de confiança. Se a gente levar para outros aspectos, o quanto que a gente muitas vezes também precisa disso em outras relações, né? Com amizade a gente também precisa ter uma intimidade psíquica. Mas o casal vai além porque o casal optou por construir uma família, essa identidade digital, esse digital emocional, onde eles vão ter um modus operandi de viver, que não pode ficar só na superfície, em algum momento ele tem que aprofundar. Eu coloco até no meu livro algumas questões que eu julgo que são bem importantes para você poder perguntar, né, para a pessoa que está do seu lado. Quais são, eu vou colocar algumas coisas para vocês. Quais são os seus sonhos mais importantes? Será que você sabe isso do parceiro? Quais são os seus maiores medos e inseguranças? Quais são suas maiores frustrações? Você gostaria de se desculpar com alguém? Você tem medo da morte? Tem medo da vida? Quais são as pessoas mais significativas da sua história? Né? Quem você rejeita e por qual razão? Quais são os seus maiores bloqueios? Qual o seu momento da vida que você gostaria de reviver? Como você define amor e o que é felicidade para você? Questões de ordem subjetiva que muitas vezes o parceiro que está ali no dia a dia dormindo grudadinho, está grudadinho mais de corpo do que de alma, e que são importantes que a gente entenda o que nos une, quais motivos estamos com os nossos parceiros, e principalmente se nós gostamos de quem nós somos ao lado desse parceiro, se esse parceiro se sente bem sendo quem ele é ao nosso lado. Porque essa é a dança mais linda da intimidade psíquica. É quando a gente pode andar nu de corpo e nu de alma, sem medo de julgamento. Mas com a certeza que a pessoa que está ao nosso lado vai ter a coragem de falar pra gente aquilo de maravilhoso que a gente tem e aquilo que muitas vezes a gente ainda tem que olhar com mais atenção para poder crescer, para poder evoluir, para poder estar mais em paz com a gente mesmo, com nós mesmos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam levar esse conteúdo aí para dentro das relações de vocês. Até o nosso próximo encontro.